Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. 皆さん、主の平和。 Motivo de alegria, mais um dia estar na casa do Senhor pela manhã, num culto de Santa Ceia. で、もう一度皆さんとその生産式に参加できることを嬉しく思ってます。 E vamos abrir aqui numa passagem que foi lida ontem, 2 Coríntios, 昨日の礼拝でも読まれましたが、今日も読みたいと思います。第二コリント人への手紙、 2 Coríntios capítulo 6, 6章、 versículo 18. 18節。 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. 第二コリント人への手紙の6章の18節。 Diz assim: Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となる。全能の主は言われる。 Amém. Vamos estar fazendo mais uma oração? 祈りたいと思います。 E Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa manhã estar na Tua presença, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos sentir a Tua presença durante todo o culto. O Senhor verdadeiramente está aqui neste lugar. Eu te louvo, te glorifico, Senhor Deus. E nesse momento nós estamos aqui com nossos ouvidos, Senhor Deus, atento para a Tua palavra. Senhor Deus, eu me coloco em Tuas mãos, Senhor Deus, em Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa me usar hoje como um canal de bênção para falar a Tua palavra, aquilo que está no seu coração, Senhor Deus. Eu repreendo tudo que é contrário, todo espírito perturbador, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti. Eu repreendo em nome de Jesus, ordeno fora daqui, todo espírito maligno fora daqui agora, em nome de Jesus. Deus, eu entrego-se, Deus, a direção desse culto. Toma a minha vida em Tuas mãos, Senhor Deus, para a Tua glória e o Teu louvor, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se aceitar. ご着席ください。 O tema da mensagem de hoje é paternidade. で、本日の、テーマは、父という、テーマで話をしたいと思います。親性、神性という、言葉を使い、今日はテーマを話をしたいと思います。 Bom, os irmãos, imagino que, aqui temos muitos pais, esses dias foi o dia dos pais, não é verdade? ここにいる人々も、たくさんの人たちが自分の子供がいる、家庭がいます。 Para mim, que fui pai aos 40 anos, para mim, creio que é a melhor fase da vida. 私は40歳で、その子が生まれたので、本当に最も美しい、瞬間でした。 A paternidade, ela é muito importante tanto para o menino como para a menina. É muito importante ele ter um pai. で、親性というのはとても大事なことで、子供たちにとっても自分の両親がいることはとても大事なことです。 É muito importante eles se sentirem protegidos, eles terem alguém que seja forte, alguém que seja o herói da casa, alguém que sai, que trabalha, que vai, traz o alimento. É muito importante eles verem isso. 子供もやっぱり両親に守られているという安心感を抱くということはとても大事なことです。 Bom, é lógico que o papel da mãe também é fundamental, de estar ali acolhendo, dando amor, estar sempre perto. E também o papel da mãe é muito importante, mas hoje nós vamos focar na paternidade. で、母親から受ける愛情もとても素晴らしいもので大事なことなんですけども、今日は父方の方の、父親の方の愛について話をしたいと思ってます。 Hoje, a maioria dos problemas que nós temos nos lares são problemas começados nos pais. で、今、ある多くの出来事というのは父から始まるものです。 E existem vários tipos de lares, você vai ver muitos lares que são destruídos por drogas, são destruídos por bebidas, por vícios, por irresponsabilidades, por jogatina, patinco e todas essas coisas. Nós vemos muitos lares destruídos, as finanças quebradas por causa de irresponsabilidade dos pais. で、やっぱり今、抱えている問題というのは家庭崩壊というもので、父親が例えばお酒に溺れてしまったりとか、タバコや薬物の中毒になってしまったりとか、あとは他にもパチンコだったりとかギャンブル中毒になってしまう、ようなことがあって、家庭崩壊につながってしまうことが多くあります。 E também muitos lares em que as crianças crescem sem o seu pai, seu próprio pai. で、多くの子供もやっぱり父親をよく知らずに育ってしまうこともあります。 Certa vez nós estávamos conversando no nosso grupo de varões e nós estávamos falando de vários tipos de pai, cada um ali com uma história diferente de pai.
その私はその男性グループでその話し合いをしてやっぱりその父親である、兄弟もいたので一人一人の違ったストーリーも話を聞いています。Ali no nosso grupo nós tínhamos pessoa que não conheceu o pai. でその中では父親を、知らずに育った、兄弟もいました。Ou que se torna órfão de pai. Eu me tornei órfão de pai aos 15 anos. で15歳、の頃にその父親を亡くしてしまった孤児だった兄弟もいました。Também tinha ali um que falava assim, meu pai, ele me criou de uma maneira muito rigorosa, mas quando eu me tornei pai, eu entendi o meu pai e vi que ele estava certo. で父親から本当に厳しく育てられたという兄弟もいたんですけども、自分が父親になってやっていたことの意味を理解したという人もいました。Então ali nós temos aqui na igreja hoje aqui umas 50, 60 pessoas e cada um tem uma história diferente de pai. でこの教会の中でも5、60人の、兄弟姉妹たちがいらっしゃるので、一人一人別の、一人一人に、それぞれのストーリーもあります。Você vai ver talvez pessoas que o pai foi amoroso, um pai carinhoso, um pai que sempre cuidou, mas você pode ter no meio também um pai que já fez abuso, um pai que já agrediu e já fez coisas que não se deve nem falar aqui. 本当に愛情深い父親がいたりとか、暴力を振るうような父親もいたりとか様々います。E muitas pessoas elas crescem com essa mágoa por causa da paternidade. やはり父親から受けたことによっていろいろ苦い思い出を抱いてしまう人もいます。Da vez passada eu estava pregando de que um irmão já adulto, já beirando os seus 50 anos, me dizia que ele não conheceu o amor porque o pai dele não ensinou, ele não recebeu esse amor dos pais dele. 前回のメッセージの時でも自分が50歳になっても自分の父親の愛を受けたことがないということを語っていた兄弟の話をしました。Então a paternidade, a presença de um pai no lar é muito importante. 父の存在次第ではやっぱり大事なことになっていきます。Bom, como eu disse, eu aos 15 anos eu já contei o meu testemunho, eu me converti no mesmo dia que meu pai faleceu. 皆さんにも話をしたことがあるんですけども、私は15歳の時に父を亡くしたその日に私は改心をしました。Então eu assistindo um vídeo da vida pública de Jesus segundo o Evangelho de Lucas, eu assisti esse vídeo no dia 6 de dezembro de 1996. 1996年の12月6日に私はルカの福音書に基づいたイエス様の物語の映画を私は見ていました。E nesse dia, vendo aquele vídeo, eu aceitei a Jesus no meu pensamento. でその瞬間に私は自分の思いの中でイエス様を受け入れました。E no mesmo dia, meu pai faleceu. その日に私の父は亡くなりました。Então, para mim, eu conheci a vida e a morte no mesmo dia. その日のうちに私は命と死を体験しました。Bom, cada um vai ter a sua história de pai. 父とのエピソードはそれぞれあると思います。Como os irmãos sabem, eu me casei de 22 para 23 anos. 22、23年前のことだったりとか。Quando eu me casei. 私は結婚しました。E passado mais ou menos uns 2 anos de casado, quando eu estava com 25 para 26 anos, eu tive um pouco de experiência de pai porque a minha esposa engravidou. で私は25、6歳の時に私の妻も妊娠しました。Aí eu fiquei contente, fiquei ligando para as pessoas, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai. で私自身も父親になることが嬉しくて、いろんな人に報告をしていました。Mas 2 meses nós indo no médico e o médico fala assim, olha, a criança morreu, vocês perderam essa criança. ですが2ヶ月ぐらい経った時に医師からお腹の中にいた赤ちゃんは亡くなったということを言われました。Então, em 2 meses, a criança ainda não tinha se formado muito bem, ainda estava no começo da gestação, mas para nós foi um momento muito doloroso. まだ体が形成されきっていない時に亡くなったので、やっぱり本当に心が痛かったです。Foi um ano de muitas perdas, nós começamos o ano passando por isso. Depois a minha esposa ela teve suspeita de estar com câncer. Quebrou a geladeira, quebrou a máquina de lavar. Eu tive um acidente, paguei uma multa de 200 mil. Foi um ano de perda, um ano que tudo que nós tínhamos foi tirado. その年のうちに妻のがんの疑いがあったりとか本当に家のものを故障したりとか本当にたくさんのものを失ってしまうような年でした。
E não pensa que nós estávamos fazendo coisa errada, nós estávamos servindo ao Senhor fielmente e com muita alegria no coração. でも決して間違った道を歩むことなく、私はその喜びを持って神様に仕えてました。 Nós vemos pela palavra de Deus que Deus ele corrige, como um pai corrige o seu filho, assim Deus corrige aquele que ele ama. で、その父親がその自分の子供を正すように、その神様も私に対して正してくださりました。 Mas eu nunca imaginei se o filho fazendo as coisas certinho, buscando ao pai, indo na casa do pai, cuidando dos negócios do pai. Eu não imaginava que um filho assim também ia passar por uma coisa tão difícil. でもそれでも、父の家の中でその仕えて、その父の奉仕をしていて正しいことをしていたのにもかかわらず、こんな辛い思いをするとは思いませんでした。 Então aprenda isso, irmãos. Às vezes você vai estar fazendo as coisas tudo certinho, buscando a Deus, mas as coisas vão dar errada, mas saiba que o pai está cuidando de tudo. でも皆さんに言っておきたいのは、正しいことをしていても、その決して間違っていることわけではなく、父は常にあなたのことを守ってくださります。 Ou então na minha vida, depois disso, nessa época eu tinha de 25 para 26 anos, eu fui ser pai aos 40 anos. で、その25、6歳の時に父親になりかけたんですけども、40歳の時に、父親になりました。 E hoje eu sou o pai mais feliz do mundo. で、本当に幸せな父親です。 Então valeu a pena todo esse tempo, toda essa espera, toda essa luta, valeu a pena porque Deus deu o melhor para nós. 神様はベストを与えてくださる方なので、本当に忍耐して、価値があったと思います。 Eu sempre falo que Deus ele sabe como fazer a gente feliz. で、その神様はその人を幸せにすることをよく知ってます。 Assim como Abraão ali, Sara, eles bem velhinhos, Deus fez eles sofrer bastante, esperar bastante, eles bem velhinhos ali, quando era só um milagre, é nessa hora que Deus entra, quando é só um milagre. で、その聖書を読んでみると、そのアブラハムとサラもそのやっぱり長い年月の中でその辛い思いをしたりとかしましたが、神様は素晴らしいものを、与えました。 Mas quando Sara, ela abraça aquela criança, aquele Isaac, ela fala assim, você vai chamar Isaac, você vai chamar Riso, porque todo mundo que ouvir essa história vai dar risada. で、そのサラがその子供を産んだ時に、その子供を抱いて私たちに、笑顔をもたらしてくださったという意味のイサクを、名付けました。 Assim são as coisas de Deus, nos traz alegria, nos traz felicidade, algo que vem da parte de Deus. 同じように神様はその神様のものを通して私たちに喜びを与えてくださります。 Mas muitas vezes nós somos provados, assim como eu fui na minha mocidade, foi uma grande lição de vida para mim, e eu não desejo isso para ninguém, que a dor é muito grande também. で、その誰でもそのやっぱり辛い思いをして痛い思いをすることもありますが、その本当に私自身も、それを体験してきました。 Mas hoje estou falando isso para que você saiba que mesmo você fazendo coisas certas, você vai passar por certas coisas, mas Deus vai virar o seu cativeiro. で、正しい行いをし続けるのであれば、神様は必ずその報いを与えてくださります。 Agora, se o seu sofrimento vem por desobediência, você vai ficar apanhando até você aprender a fazer certo. É diferente. で、その辛い思いをしている時でもその従い続けるのであれば、その違いが、生まれてきます。 Como disse um grande pregador, obedece que dói menos, né? その偉大な、メッセンジャーはそのいろんな思いをします。 Mas hoje nós vamos falar do Pai que está no céu. 天の御国にいる父のことについて話をしたいと思います。 Na Bíblia, eu estava com essa palavra de Pai no meu coração e eu fui pedir confirmação na palavra de Deus. Eu folheando a Bíblia, fui abrir justo em João, que tem a palavra Pai quase em todas as páginas, né? で、その私がそのメッセージの、整えている時にその確証を得るために、神様に、より頼んだらそのヨハネの福音書を読んでみると父というそのフレーズがたくさんある、福音書だということにその私は学んでいきました。 Você vai ver que Jesus, ele expõe a Deus, ele começa a pregar sobre Deus, ele não fica falando de Deus, ele fica falando de Pai. イエス様はその神のことについてももちろんなんですけども、父のことについて話をしていました。 E hoje que eu sou pai, eu entendo como que é importante isso. で、それが本当にそのいかに大事なことなのかということを私は今も本当に気づいています。 Quando nós lemos na criação, nós vemos Deus criando o homem como um pai tem um filho. で、その神様はその父を形成してその子から子供が生まれていきます。 Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. 創世記の2章の7節。神である主は、その大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。
Agora no versículo 8 você vê assim: ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. で、8節を読んでみると、その神である主は、東の方のエデンにそのを設け、そこに、ご自分が形作った人を、置かれた。 E nesse jardim do Éden é um lugar paradisíaco, é um lugar como um paraíso, né? Os irmãos veem essas ilhas, esses lugares bonitos. Agora imagina como era o Éden, um lugar onde o Pai, o Deus, o Criador, plantou um jardim e fez um lugar muito bonito, com muitas frutas ali, deliciosas, tudo para o homem, para o seu filho. で、そのエデンの園というのは、父なる神が、その子に対して与えられた本当に素晴らしい、ところであって、神と共に、いられる楽園のようなものです。 Assim como um pai, ele prepara o quarto do seu filho, da sua filha, e coloca ali seus brinquedos, é escorregador. Você quer trazer alegria para o seu filho, assim Deus estava trazendo o melhor para o seu filho, para Adão. その親が自分の子供に子供部屋を設けて、子供が喜ぶようなものを与えるようなものです。 Mas também o pai, ele dá responsabilidade para o filho. No versículo 15 fala assim: o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. 15節、神である主は人を連れてきて、エデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせた。 Então Deus estava falando assim: olha filho, eu te fiz, te dei o melhor, mas você não vai ficar aí sentado também, sentado numa rede ali e olhando o tempo passar. Cuida desse jardim que eu estou te dando aqui. 神様は自分の子をエデンの園に連れて行ったんですけども、そこへくつろぐのではなくて、そのを守る使命を与えました。 Assim como a gente fala para os nossos filhos, a gente dá os brinquedos, mas se o filho fica quebrando os brinquedos, uma hora não tem brinquedo, não é verdade? その子供部屋ですの、子供がおもちゃとか壊してしまうと、いろいろバラバラになってしまいます。 E a minha filha, ela é pedritinha, ela gosta de quebrar brinquedo, agora ela está melhorando. 私の娘も本当にいろいろ壊します。 Mas nós vemos aqui a criação, nós vemos Deus cuidando do homem assim como um pai cuida do seu filho. 神様は人を、自分の子のように守っていました。 Nós vemos no versículo 18 algo muito interessante: de tudo que Deus havia criado, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, eu far-lhe-ei uma ajudadora que lhe corresponda. 18節、また神である主は言われた。人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。 Então agora nós vemos um pai que cuida da necessidade do seu filho, ele se preocupa com as necessidades do seu filho. で、父なる神は自分の子が必要なことをよく考えていました。 E no versículo 19, algo muito interessante, aqui Deus pede para Adão ali estar colocando nome nos animais. Não foi Deus que colocou o nome nos animais, Deus deu esse direito ao homem. Olha aqui, meu filho Adão, vem aqui. Olha só esses animais que eu fiz, não são lindos, não são maravilhosos? Dá um nome para eles. 19節を読んでみると、神である主は人に対して、空の鳥や動物を作って、その人のところに連れて行って、人が何と呼ぶか、何と呼んでいいかということを人に問いかけました。 Eu sempre falo para minha filha: filha, como que vai chamar essa boneca? Como que vai chamar esse ursinho de pelúcia? As mulheres, ela fala Joy, Maria. Aí quando é menino, ela fala José, né? Ela põe os nomes dela lá. 子供たちは人形を持つといろんな名前をつけるのと同じです。 E ali nós vemos Adão aqui. Isso aqui vai ser um cavalo. Isso aqui vai ser um cachorro. E ele foi dando nome nos animais. で、アダムは動物、生き物に対して、これはじゃあ馬で、じゃあこれは犬と呼びますと、名付けていきました。 Mas aí Adão fala assim para Deus: olha, aqui tinha um cavalo, tinha aqui um cachorro, tinha gato, tinha leão, tinha um monte de animal, mas não tem nada que me corresponde. Aí eu não gostei de nada disso aí, não. 馬とか犬とか家畜を持っても全てのニーズを満たすわけではないです。 Aqui no versículo 20 fala assim: mas para o homem não se achava ajudadora que lhe correspondesse. O homem não foi feito para se corresponder com animais. 人の助け手として動物はまだ物足りないということを神様は思われました。 Então Deus ele fez o Adão cair num sono profundo e Deus abriu e com uma costela de Adão ele fez a Eva. で、そこで21節で神様はアダムに深い眠りを下されて、彼のあばら骨の一つを取って、そのところから
女性を作りました。 Então, varões, cuida das suas varoas, cuida das suas esposas, como a sua própria costela, algo que é carne da sua carne, osso dos seus ossos. で、肉として支え合うということを神様は思われました。 Então nós vemos aqui na criação, Deus, quando Deus criou o homem, nós vemos um relacionamento já de pai e filho ali. そして彼らに子も与えられます。 Nós não vemos um relacionamento de Deus e criatura, nós vemos um relacionamento de pai e de filho. で、父と子の関係性についても現れました。 Isso é muito importante para que você se relacione. É muito diferente você se relacionar com Deus pensando que Ele é um velhinho que está ali com um cajado na mão, com um raio, atacando o raio na cabeça, ou você pensar que é um pai todo-poderoso, é o seu pai. É bem diferente. 自分の父に対して自分に愛情を持ってくれるというイメージか、自分に対して怒りをぶつけてくるようなイメージでは全く違います。 Eu falo isso porque eu tive esse problema com Deus. Por muitos anos eu tinha esse pensamento de Deus, que Deus é um Deus que quer me castigar sempre. で、私は神様に対して神様はいつも裁きたいという裁きたい方なんだなと間違った認識を持ってました。 Mas quando você entende de Deus como um pai que sabe o que é melhor para você, um pai que vai falar não porque ele sabe o que é o certo e o que é o errado, você consegue se relacionar melhor com Deus. ですが神様が自分に良いものを与えてくださるんだということを愛を持っている方なんだなと思うのであれば考えが変わっていきます。 Assim como um pai vê o seu filho, muitas vezes nós temos como pais, nós temos que falar não para os nossos filhos, nós temos que, muitas vezes, que nem ontem eu tive que tirar minha filha daqui do culto para ela não atrapalhar o culto, nós temos que ensinar, nós temos que falar o não, ensinar o não é muito importante. そして自分の子供たちに対して神様との時間に対して敬意を表すことを教えていかないといけないし、ダメなものはダメだと教えないといけません。 Então Deus também muitas vezes ele vai falar não para você, não para você. Quando eu era adolescente, muitas vezes Deus falou não em muitos relacionamentos porque Deus tinha a pastora Jennifer para mim. で、私も若い頃にも神様からいろいろダメなものはダメだと教えられて、そして私のために私の妻が与えてくださいました。 Então aqueles nãos de Deus, aquilo que trazia solidão, aquilo que trazia sofrimento, acabou sendo a maior fonte de alegria para a minha vida. 私に本当に喜びの源を与えてくださります。 Minha esposa, Jennifer, 私の妻です。 mulher virtuosa, né? 本当にしっかりとした妻です。 A Bíblia fala assim que dos pais você pode, os bens, herança vem dos pais, você pode ganhar uma casa, você pode ganhar um dinheiro na conta do banco, mas a mulher virtuosa, a mulher prudente, ela vem do Senhor. 箴言の聖句に書いてあることなんですけども、父から受ける財産も相続はできるけども、しっかりとした妻は神から与えられるものだと教えてま A す。 Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. 聖書がはっきりと教えてます。 Que é Deus que traz a mulher prudente e traz para a pessoa que Ele quer dar. 白深い妻は神様から与えられます。 Como um pai. 父として。 Eu vejo ali Abraão, quando ele se preocupa em dar uma esposa para Isaac, seu filho, ele não quer uma esposa qualquer, ele não quer uma esposa que não tenha princípios, ele fala assim para o servo dele, ó, olha, vai na minha terra, lá no meu povo, o povo que teme ao Senhor, e traz de lá uma mulher para o meu filho. で、アブラハムは自分のこの、妻を誰でもいいとは考えずに自分のこの、妻にふさわしい、女性を自分のしもべに、探してくるように命じました。 E agora aquele servo de Abraão, ele vai com essa missão muito difícil. Imagina você, o seu patrão fala assim, ó, vai e arruma uma esposa para o filho dele. Que missão difícil. Você escolher alguém no gosto da outra pessoa é uma missão impossível, humanamente falando é impossível. です本当に、まるで、不可能なことのようなものを神様は与えられます。 Mas esse servo de Abraão, ele conhecia o Deus de Abraão, ele conhecia o Deus do impossível, e ele ora ao Deus do impossível e fala, Senhor, meu Deus, olha, o meu Senhor Abraão, ele pede para que eu traga uma esposa para Isaac, seu filho, e isso é algo muito difícil, por isso eu peço que o Senhor me dê um sinal, qual que é a mulher que o Senhor quer dar para Isaac? ですの不可能を可能にされる神様を知っていたからアブラハムのしもべも、自分の主人の息子のイサクのために妻を迎えなさいと言われましたが、
神様のその印に従い、連れてくるのでどうか印を示してくださいとしもべはその神様に願いました。E agora aquele servo de mal acaba de orar, ele estava orando, o Senhor me dá um sinal que a mulher que vai ser a esposa de Isaac, que ela venha me dar água para mim e para os meus cabelos, ele pede uma confirmação, ele pede um sinal da parte de Deus. そこでそのしもべはその、自分とその自分のラクダのためにその、水を汲んでくれるその女性が、イサクの妻だというその印を、願いました。Ele mal acaba de orar e quando ele abre os olhos vem ali Rebeca, uma mulher muito formosa, e ela vem ali dar água para ele e dar água para os camelos dele. その祈っている最中にそのリベカというその、後にイサクの、妻になるんですけど、その方が、彼とそのラクダのためにその水を与えました。Aprenda a orar, a pedir confirmação de Deus, amados. 祈っている最中でも神様は確証をその与えてくださります。Não sai desesperado, apavorado, as coisas estão difíceis, começa a se apavorar e começa a tomar um monte de decisão sem pensar, sem confirmação, sem nada, e as coisas pioram. でたまにその神様からのその確証をその、求めることなく、それから確証を待つことなく、人はたまに間違いを犯してしまうことがあります。Principalmente em relacionamento, amados, a pessoa que você vai casar, que vai estar com você todo dia, ela vai trazer uma influência muito grande na sua vida, no seu trabalho, na igreja, em tudo na sua vida. で結婚するとやっぱり自分に対してもその、教会の中だったりとかその職場の中、どこでもその、影響を受けることがあります。Eu sempre falo, a minha esposa ela é 100% do meu ministério, porque se eu me separar dela, se eu perder ela, eu não consigo ser pastor, ela é 100%. でその私自身もその妻なしではその牧師になることなく、ないのでその神様からも、与えられるものは全て 100% 完璧なものです。Então a pastora Jennifer ela sempre foi uma mulher muito trabalhadeira, não é de faltar no trabalho por nada, doente, com febre, ela sempre foi assim muito trabalhadeira. Agora eu como gosto desse negócio de honra, né? Como que eu vou deixar minha esposa trabalhadeira, eu vou ficar em casa preguiçoso, vagabundo? Fica ruim, né? で私の妻もそのやっぱりその仕事で真面目でその病気になりながらもその仕事を続けていったんですけども、それに私は甘えてはいけないんです。Então, me influenciou muito para ser trabalhador também. Isso eu ouvi da minha mãe, eu ouvi da minha esposa. Isso é algo que envolveu a nossa vida, o nosso lar. Nós crescemos assim, trabalhando duro. 私の妻のその仕事でのその態度だったりとか、仕事に対するその態度をその私は刺激を受けて、それから学んでその自分自身も真面目になっていきます。Os irmãos que conhecem a gente das antigas, quando nessa época que nós perdemos essa criança, nós já tínhamos o nosso apartamento, mais da metade dele já estava quitado, nós quitamos na entrada, mas pagamos mais 1 ano e meio somente e nós já tínhamos o nosso próprio apartamento. でそのこうなくしてしまった時期もあったんですけども、それでもその自分たちがその購入したそのアパートのそのマンションのその金額も常に払い続けてました。Então, se você casa com uma pessoa que é bem trabalhadora, que te ajuda, nós junta duas forças, que dois tem melhor paga do seu salário. でその2人で協力し合えばそのよりその前に進むことができます。Por isso que eu sempre falo para os casais, a maioria dos casais quer fazer conta separada, vivem como se fossem duas pessoas. Se vocês juntar as forças e ser um só, vocês vão construir muita coisa. でその夫婦に対するそのアドバイスもよくするんですけども、そこでもそれぞれそのそれぞれの働きをするんじゃなくて、2人でその協力し合い前に進むことをそのいつも助言してます。Então eu juntava com a minha esposa e nós trabalhávamos duro, vamos trabalhar, vamos construir, vamos ajudar na igreja, vamos comprar um apartamento, e nós juntávamos as nossas forças e nós conseguíamos. でその教会でのその奉仕も続けて、そしてそのアパートもマンションも購入して、2人で協力し合い仕事を続けてました。E assim é nas coisas de Deus. A esposa ela influencia muito na minha vida espiritual, porque ela sempre fala, vamos, pedala Robinho, levanta, vai para a igreja, vamos buscar Deus, não desiste. その協力し合ってその早く起きなさいとか、そのたまにその私を引っ張ってくれる存在です。Mas é difícil para os irmãos que não têm esse incentivo. A esposa fica ou o marido fica e vem só um e é aquela luta. É difícil. そのパートナー同士でそれぞれ勝手にやればいいというその考えだとやっぱりその前に進みづらいです。Por isso, decisões importantíssimas para a sua vida, a pessoa que vai estar ao seu lado, o local onde você vai trabalhar, você tem que conversar com Deus, você tem que falar com o seu papai do céu que sabe todas as coisas, que Ele tem o melhor para você. でその自分の隣にいる方のためにその神様に対して父なる神にその何が必要なのかということをその告白することは大事です。
Então aprenda a falar com o Pai do céu. 天にいる父とその会話することを学んでください。 Nós vemos ali em Lucas 2, ルカの福音書の、2章。 Lucas no capítulo 2, conta a história de quando Jesus ele era um menino. ルカの福音書の2章ではそのイエス様の、幼少期について書いてあります。 Ali no versículo 42 fala assim: tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que estivessem em sua companhia, foram caminho de um dia. Então começaram a procurar entre os parentes e conhecidos. イエスが12歳になられた時も、両親は祭りの慣習に従って都へ登った。そして祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムにとどまっておられた。両親はそれに気づかずに、イエスが一行の中にいるものと思って、一日の道のりを進んだ。後になって親族や知人の中を探し回ったが。Nessa parte eu acho interessante aqui, os pais pensando que Jesus estava com ele, eles andaram um dia inteiro. で、ここで面白いなと思うことが、両親がイエス様が一行の中にいるものだと思って、その一日の道のりを進んだと書いてあるところです。Tem muita gente que acha que está andando com Jesus, mas já deixou Jesus lá para trás faz tempo. で、本当に一日の道のりを進んだ後になって、やっと後ろを向くとイエス様がいなかったことに気づきます。Já pensou, amor, você passar um dia inteiro sem falar um oizinho para Karen, né? で、同じような体験をしたらどうでしょうか。 Aí no dia seguinte vai, cadê a Karen? で、一日の道のりを進んで、確認したら自分の娘がいなかったらどうしよう。 Foi o que aconteceu, José e Maria ali. Ah, Jesus deve estar com os tios, deve estar com os primos, deve estar aí com a gente, está aí atrás aí. Vamos seguindo, vamos para caminho. Aí caminharam e a hora que eles viram, mas cadê Jesus? Depois de um dia eles deram conta que Jesus não estava com eles. ヨセフとマリアは誰かといるだろうとかそこら辺にいるだろうと思って一日の道のりを進んだけど、後になってイエス様がいないことに気づいてどうしようとなりました。 E aí depois de 3 dias eles foram encontrar Jesus. で、そして3日後になってイエス様を見つけました。 No versículo 46 fala assim: passados 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e resposta. 46節と47節。そして3日後になってイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人たちは皆イエスの知恵と答えに驚いていた。 Então nós vemos aqui, amados, depois de você andar um dia longe de Jesus, agora ao total custou 3 dias para ele encontrar Jesus. 両親たちは一日の道のりを進んでイエス様がいないことを気づいて3日後にやっとイエス様を見つけました。 Quanto mais você se afasta de Deus, quanto mais você põe distância entre Deus, mais difícil fica essa volta, mais longa essa volta fica. 私たちももし神様から離れてしまえば神様のもとに立ち返ることはより難しくなってしまいます。 Mas ali os pais encontraram Jesus e quando encontram Jesus, Jesus está ali perguntando e respondendo também com os doutores ali. イエス様と離れてから3日後になってイエス様を見つけて、イエス様が宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるその様子を見つけました。 E as pessoas elas se admiravam da inteligência e das respostas que Jesus tinha. Nós aprendemos essa lição, amados, ensina seus filhos sobre as coisas de Deus, para que eles aprendam algo de Deus, para que eles tenham uma resposta de Deus. で、聞いていた人たちは皆イエス様の知恵と答えに驚いていて、両親も自分の子が神の知恵を持っていることに感心していました。 No versículo 49, respondeu-lhes ele: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? 48節。両親は彼を見て驚き、母は言った。どうしてこんなことをしたのですか？見なさい。お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。 Olha só que interessante, na Bíblia ela tem uma lacuna. Você vai ver entre o nascimento de Jesus até ele começar o seu ministério, mais ou menos aos 30 anos, só tem essa passagem dos 12 anos que fala de Jesus. イエス様の幼少期についてはまずイエス様の出生について、カンバーゴ家に包まれたりとか、
イエス様のその出生やその12歳の時のその様子について書いてあるだけでした。Mas nessa passagem, Jesus já revela a Deus como seu pai. Ele fala: eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Ele não está falando do pai José, não está falando de um carpinteiro, ele está falando do Deus Todo-Poderoso. で、そのイエス様は12歳にして自分の父がその大工で働いているヨセフのことではなく、天にいる父のことについてもうすでに分かっていたんです。Então, desde pequenininho, Jesus já revelava a Deus como pai. すでに神様を天の父としてその表して掲示していました。Em Mateus, マタイの福音書 Evangelho de Mateus, capítulo 6, 6章。você vai ver aqui Jesus ensinando a orar. で、ここではこの6章ではそのイエス様は祈り方を教えています。No versículo 6 fala assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. 6章の6節。あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。Aqui Jesus ele está ensinando as pessoas a orar, e aí ele fala assim: o teu pai, ele está ensinando você a chamar Deus de pai. O pai que está em secreto, que te vê, ele vai te recompensar. O seu pai. イエス様はその祈るときにどうするのかということを教えていて、そこで隠れたところにあなたの父に祈りなさいと言ってるし、あなたを見ておられるあなたの父と教えてます。A partir do versículo 9 ali tem a oração modelo que Jesus ensina, faz um modelo de oração, e ele fala assim: o nosso pai, o pai nosso que estás no céu. そして9節から読んでみると、イエス様は人々にこう祈りなさいと言ったときに、天にいます私たちの父よと言っていました。Ele está ensinando que esse pai não é somente pai dele, mas é pai nosso. Quando você orar, você está falando: pai nosso, é meu pai, é o seu pai, é o pai de Jesus, é o pai de todos. 私の父であり、あなた方一人一人の父でもあるので、神様はそうであるように、私たちは神様に対して天にいます私たちの父よと言わないといけません。Ele fala aqui no versículo 14 sobre o perdão. Nós temos que perdoar. Hoje, dia de Santa Ceia, dia de você perdoar as pessoas. Diz assim o versículo 14: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não as perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. 今日は生産式なので、自分が人の過ちを許すことについて、そして許されるためにも教えられているんですけども、14節と15節ではこう教えています。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにはなりません。Então nós vemos aqui, é o nosso Pai. Se nós perdoamos as pessoas, o nosso Pai nos perdoa. Mas se nós não perdoamos as pessoas, o nosso Pai não vai nos perdoar. ここで教えているのは、もし人の過ちを許すのであれば、私たちの父は許してくださります。ですが、人を許さないのであれば、今度は私たちの父自身も私たちのことを許してくださりません。Essa é a palavra de Deus, a palavra do nosso Pai. これが神の御言葉、私たちの父の御言葉です。Ali na continuação ele fala assim: como nós temos que jejuar. Diz assim: quando jejuardes, não vos mostrareis contristados como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. 16節から18節をお読みします。あなた方が断食をするときには、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。断食をするときには頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食をしていることは人ではなく、隠れたところにおられるあなた方の父に見えるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。A partir do versículo 31, ali Jesus ensina que nós não devemos ficar ansiosos, mas que tudo nós temos que pedir para o nosso Pai. No versículo 31 diz assim: portanto, não andeis ansiosos dizendo que vamos comer, que vamos beber, e o que nós vamos vestir, pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas, mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 31節から33節も大事なことを教えています。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って心配しなくてもよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。
あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。Aqui fala de algo interessante, algo que é a nossa necessidade básica. Nós necessitamos de comida, nós necessitamos de bebida, nós necessitamos de vestimentas, nós necessitamos de um lugar para dormir, um lar. Nós vemos que nós temos necessidades, mas aqui Jesus ensina que o Pai ele sabe do que a gente precisa, mas acima de tudo isso nós precisamos do reino de Deus, nós precisamos de Deus. で誰でも何を、食べるのかとか、その何を飲むのか、何を着るのかということの考えることもあるし、もちろんそれが必要なんですけども、それらに勝ってまず、神の国と神の義を求めなさいとイエス様は教えています。E aqui ele ensina, nós temos aqui uma promessa, nós buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vai ser acrescentada, amados. まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますと教えています。Começa a buscar Deus em primeiro lugar na sua vida, que Deus ele cuida das outras coisas. まずはじめに神の国と神の義を求めることから始めないといけません。そうすればそれらのものはすべて加えて与えられます。Nós vemos aqui pai que cuida dos seus. で、その私たちのものを神様、天の父は守ってくださるということです。Mais adiante, você vai ver no capítulo 7, versículo 7 a seguir, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e aber-se-vos-á. Pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se lhe abre. Qual dentre vós é homem que pedindo-lhe pão, o filho lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas ao que lhes pedirem. マタイの7章の7節からお読みします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方のうちの誰が、自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。Aqui Jesus está falando algo muito interessante aqui. Ele está falando assim: você sendo pai, o seu filho vai pedir comida, você vai dar uma pedra para ele comer? ここでイエス様が聞いていることは、もしあなたが親であるならば、自分の子供が何かパンを求めたら石を与えることがあるのかと聞いています。Ou agora seu filho está pedindo um peixe, você vai dar uma serpente para que pique o seu filho, para que faça um dano ao seu filho? 魚を求めているのに蛇を与えることはあるのかと聞いています。Aí Jesus fala assim: se nós sendo pessoas más, nós sabemos dar coisas boas para nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que é bom. でそれでも、自分がどんな人間でも自分の子供たちには良いものを与えることを知っているし、それなら、なおさらのことを天におられる私たちの父は、ご自分を求める者たちに良いものを与えてくださるに決まっていると教えています。Em toda a Bíblia você vai ver Deus revelando como um Pai, Ele quer que nós tenhamos essa fé, essa confiança na provisão de Deus. 神様が与えてくださるその備えに対して私たちは信仰や、信じる心が必要です。Você vê o povo de Israel, ele estava numa situação bem difícil no deserto. で荒野の中でも難しい状況を受けることもあります。No deserto não tem nada, amados. 荒野には何もないです。Ali é só milagre mesmo. で本当にもうただ砂しかないです。Mas ali mesmo eles murmurando, Deus ainda fazia milagres. でもイスラエルの民たちは文句を言っていても神様は常に奇跡を与えてました。Mesmo ali eles murmurando, Deus fazia chover maná do céu, Deus fazia a rocha, a pedra jogar água ali para eles. 神様は天からマナという甘いパンを降らせたりとか、岩から水を与えたりとか、多くの奇跡を与えられました。Esses dias eu estava estudando um pouco sobre a água, né? Lá em casa tem um poço. E a gente pensa que água de poço é limpa, mas nem sempre água de poço você não pode beber, você não pode, até mesmo você tomando banho nela, você pode ficar com umas coceiras. Não é assim qualquer água que você pode beber. 最近も水のことについて学んだんですけども、私の家の庭に井戸があって、井戸自身はきれいでもどこでも水を飲めるわけではないので、気をつけないといけません。Você não pode descer nesse riozinho ali do lado e tomar essa água. Ou em frente ao mar você também não vai conseguir tomar aquela água salgada.
その近くにある川からその水を飲めるわけでもないし、その海のその水を飲めるわけでもないです。Então diz que os antigos eles ferviam a água para poder tomar, né? で、その異邦人たちは水に対しても気をつけてました。Mas nós vimos ali que Deus ele brotava da rocha ali, fazia sair a água e eles já podiam tomar daquela rocha. ですが、イスラエルの民たちに対しては岩からその水を神様は生み出されました。Porque Deus é um pai que provê para os seus filhos. 神様は父としてその子供にたくさんのことを報いるからです。Jesus ele ensina que nós temos que pedir em nome dele, em João 16. ヨハネの福音書の16章ではイエス様が私たちはその神様の皆を呼び、主イエス様の皆を呼び求めながら頼まないといけないことを教えています。Em João 16, 23 diz assim: Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo que tudo o que pedirdes a meu Pai, em meu nome ele vos dará. 16章23節。その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。Então peça ao Pai em nome de Jesus. 父に求めるときはイエス様の名によって求めなさい。Eu acho interessante também na Bíblia que Jesus, ele mesmo se revela como um pai também. イエス様自身も父として掲示しています。Em João, virando uma página para trás, João capítulo 14. ヨハネの14章を読んでみると、você vai ver aqui no versículo 5, ele diz assim: Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há quanto tempo estou convosco que não me conhece, Felipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes, é o Pai que está em mim, que faz as obras. 14章の5節からお読みします。トマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。私は道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間はあなた方と一緒にいるのに、私を知らないのですか？私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？私が父のうちにいて、父が私のうちにおられることを信じないのですか？信じていないのですか？私があなた方に言う言葉は、今自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです。Então nós vemos aqui agora Jesus se revelando como o Pai. Nós vemos ali Felipe querendo, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Se a gente tem uma visão do Pai, isso nos basta. Nós vamos crer, basta isso. Mas Jesus fala assim: quem me vê a mim, vê ao Pai. O Pai está em mim, eu estou no Pai. で、そこでピルポがイエス様に対して、主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足しますと言ったときに、イエス様は、私を見た人は父を見たのですと、イエス様は宣言されました。Essa passagem aqui é muito interessante. Jesus ele fala assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não estava falando assim: ninguém vai ao Pai. Ele fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. イエス様は私は道であり、真理であり、命なのですと言いました。もし私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんとイエス様は言いました。Então aqui ele está falando de direção, de ir e de vir. Uma coisa, se o pai está longe, ele fala de ir ao pai. Mas se os pais estão com ele, ele fala: ninguém vem ao pai. で、ここで行くことと来ることを教えていますが、イエス様のもとに、イエス様が私のもとに来なければ誰も父の身元に行くことはできませんと教えています。E também na continuação ali, ele fala assim, no versículo 18, ele fala assim: não vos deixarei órfãos, virei para vós. 18節では、私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきますと、イエス様は宣言されました。Aqui Jesus também está se revelando como um pai. Ele fala assim: eu não vou fazer como um pai que abandona seu filho e deixa órfão. Não, eu vou, mas eu voltarei para vós.
イエス様はその父としてのその啓示をされました。自分の子を放っておくのではなく、捨てて孤児にはしませんと、あなた方のところに戻ってきますと約束しています。Nós vemos em João 10, ヨハネの福音書の10章、versículo 30, 30節。Jesus fala assim: Eu e o Pai somos um. 私と父とは一つです。Em João 17, ヨハネの福音書の17章、versículo 20 e 21, 20節と21節。diz assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 私はただこの人々のためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。Aqui Jesus ele está ensinando o desejo de Deus, assim como Jesus e o Pai são um. Ele fala, nessa oração ele roga não só pelos discípulos que estão ali, para as pessoas da época, mas ele roga para aqueles que ainda hão de crer pela palavra, para que nós, está falando de nós, que nós também sejamos um com Jesus, assim como ele é um com o Pai. イエス様はその当時のその人々のためだけではなくて、自分の弟子たちがその福音を述べ伝えて、その福音を信じた人々が神様と一つになるように、イエス様が神と一つであるように、私たちも一つになることを神としての願いをイエス様はしておられました。O desejo de Deus é que nós tenhamos essa unidade entre nós, essa unidade entre Jesus, essa unidade entre Deus. イエス様は私たちが神と一つになることを望んでおられます。Seja um. 一つになりなさい。Agora, algo que é muito interessante para nós, como foi falado hoje, nós somos seres pecadores, nós somos pessoas que erram sempre, mas Deus, como um Pai, Ele é misericordioso. 今日の賛美のミニスさんも言ったように、私たちは過ちも罪を犯すことはあるんですけれども、私たちの父は憐れみ深いのです。Em Salmo 103, 詩編の103編。no versículo 13, fala assim: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. 3節、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒しと書いてあります。Isso, meus amados, um pai que se compadece do filho, nós vemos que você pode ter um filho que ele pode ser ladrão, você pode ter uma filha que é prostituta, mas se esse filho quer voltar para casa, você vai recebê-lo. あなたがどんなことを犯してきても、あなたが不貧困を犯してきても、イエス様はそれを悔い改めるのであれば、あなたを許されることを教えています。Você vai lembrar que aquele filho, ele tem a sua semelhança, você vai lembrar daquele filho que você cuidou quando ele era pequeno, você tem esse laço com ele, você vai se compadecer dele. で、あなたは幼少期に負った傷や病をイエス様は癒してくださるのです。Por isso, não fique condenando o filho da esquerda, o filho da direita, que o filho da irmã está ali perdido, que a filha da irmã está perdido. Cuida da sua vida, amados, porque você não sabe o que é a relação de pai e filho ainda, talvez. だから自分の周りにいる人たちだったりとか、周りの子供たちをのことばかり批判するのではなく、自分自身を吟味していかないといけないんです。Então, assim como se o seu filho volta para casa, você recebe, entenda que os filhos dos irmãos, os pais também, eles esperam que os seus filhos se voltem para ele. 彼ら自身も自分自身も父の身元に立ち返ることを願っていかないといけません。Assim como um pai se compadece do seu filho, Deus ele se compadece quando nós voltamos para a sua presença. 父が子を許すように、私たちがもし父の元に行くのであれば、すべてを癒してくださります。Para terminar, vamos terminar com o Evangelho de Lucas. 最後にルカの福音書をお読みしたいと思います。Aqui fala do filho pródigo. 放蕩息子について書いてあります。Aqui fala que um homem ele tinha 2 filhos. 2人の子供がいました。E ali o filho mais novo, agora ele pede adiantado a sua herança. で、片方の息子が自分の父親に相続財産を遺産を求めてました。Os irmãos sabem que a nossa herança, ela é dividida. A herança que os pais deixam para os seus filhos é depois que eles morrem. 遺産というのは自分の両親が亡くなってから受けるものです。
Depois que os pais morrem, então essa herança, essas propriedades que foram deixadas, é dividida pelos seus filhos. で、もし兄弟がいるのであれば、それぞれに分け前を与えられます。 Mas agora vem um filho aqui que ele quer a parte dele, ele quer metade da. Ainda o pai estando vivo, ele quer metade dos bens. で、そこで法と息子の方が、父が生きているのにかかわらず、自分に遺産を、くれるように言いました。 Ele se cansa do trabalho, ele esquece que todo o trabalho que ele faz ali é para ele mesmo. で、自分の分け前を求めて、それで生きようとしました。 Quando o filho ajuda o pai a comprar uma casa, quando o filho ajuda o pai a reformar a casa, ele está cuidando do seu próprio bem, porque o dia que o pai partir, aquilo vai ser dele. Então, os filhos têm a sua obrigação de ajudar os seus pais a manter os bens dos pais. で、今後父のためにいろんな、手伝いをしていかないといけませんし、その責任もあります。 Assim é nas coisas de Deus, amado. Quando você busca as coisas de Deus, as coisas do Pai, de você vir na igreja, de você ouvir a palavra de Deus, isso você está fazendo para você mesmo, porque você vai herdar o reino de Deus. 自分の父、を手伝うことは自分のためにあるように、もしあなたが教会で奉仕をするのであれば、神様に仕えるのであれば、自分のためにもあります。 E agora aquele filho pródigo, ele pega a metade dos bens dele e ele sai e começa a gastar tudo. 法と息子は父親の財産の半分を自分は受けて、それを使い果たしてしまいました。 Ele sai descabeçado achando que o dinheiro nunca vai acabar, ele vai gastando e gasta com prostitutas, ele vai dando festa, ele vai vivendo no luxo e ele consegue acabar com todo aquele dinheiro. 昔は贅沢に過ごしていたのに、今はもう全部使い果たしてもう、貧しい状態になってしまっているとなっていました。 Mas agora aquele filho, ele se dá conta que ele já não tem mais o que comer e agora ele tem que trabalhar duro e ele sente fome e o trabalho dele agora é dar comida aos porcos e ele está com tanta fome que ele quer comer a comida dos porcos. で、お金がなくなってしまったから仕事を始めても、きつい仕事をしていて、自分が世話していた家畜の豚の餌も食べようとしようとするぐらい空腹に苦しんでました。 Assim é a nossa vida quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos do Pai, nós vamos se tornando seres medíocres, nós vamos se tornando seres que já não têm discernimento. 私たちも同じように神様から離れてしまうと霊的に見分ける能力も失ってしまい苦しんでしまいます。 E para encher esse vazio, essa fome, ele está disposto a comer algo imundo. で、自分の上を満たすために汚れたものに手を出そうとしてしまいます。 Assim somos nós quando nós nos afastamos muito de Deus. 神から離れるとそういったことになってしまいます。 Mas aquele filho pródigo, uma hora ele lembra da casa do pai. そこで法と息子は自分の実家について思い出しました。 Ele percebe que a casa do pai é o melhor lugar para estar. 自分のお父さんの家こそが自分がいるべき最もベストな場所だと。 Agora ele lembra do carinho do pai, da proteção do pai, que o pai ali na casa do pai tinha tanto alimento, tinha tanta comida gostosa naquela mesa, era a casa do meu pai. で、本当にたくさんご飯も食べたし、豪華な服を着たりとか贅沢に過ごせたのはやっぱりお父さんのおかげだと。 O meu pai ele é rico, ele é bem trabalhador, ele tem bastante funcionário, ele traz muita provisão, até os funcionários dele têm abundância de pão, e eu estou aqui longe do meu pai, longe da casa do meu pai, e tendo muita fome. お父さんは本当にたくさんの仕事をして、お金も稼いだし、しもべもいるし、多くのものを持っているのに、今の自分はお父さんから離れて何も持っていないし、お腹も空いていると。 E agora aquele filho ele fala assim, eu tenho uma ideia, eu vou voltar para a casa do pai. そこで法と息子は自分の父の元に帰ることを決心しました。 Eu vou chegar lá, eu vou falar para ele, pai, olha, eu pequei contra o céu, eu pequei contra os princípios de Deus e eu pequei contra ti, meu pai. Me faz como um dos trabalhadores, eu não preciso ser seu filho, mas me deixa como um dos seus trabalhadores, que para mim basta, eu não mereço nada disso. お父さん、私は天に対してもあなたに対しても罪を犯してしまいました。私はあなたのことになる資格はないです。だから私をしもべとしてもう一度ここに住まわせてくださいと言いました。 Mas diz que quando aquele filho pródigo começa a caminhar, ele sai chegando perto da casa do pai, o pai está ali e sai correndo ao encontro dele. そのことを言おうとして考えているときに、彼はお父さんの元に行って、お父さんと出会ったときに、言う前にもお父さんは彼を抱きしめました。 Vem aquele filho todo sujo, machucado pelos problemas da vida, os golpes que a vida deu nele, todo ferido, sujo, fedido, mas o pai corre porque é o filho dele que volta.
どんなにその傷だらけですの、汚れていても、父親はその自分の子供が帰ったことに喜びました。E o pai corre e abraça aquele filho, beija aquele filho, porque ele fala que o filho estava morto e agora ele está vivo. 死んでいたと思われたその自分の子が帰ってきたことに彼はその喜んでいました。Assim Deus esperou a nossa volta para ele. それが神様はその私たちをそのように同じように待っているんです。Diz que cada pessoa, cada pecador que se arrepende há uma festa no céu. 罪人が自分の罪を悔い改めた時には天ではそのお祝いになります。Quando aquele filho pródigo ele volta para casa, o pai lhe dá uma festa, ele dá uma festa e ele mata o melhor bezerro cevado ali e dá uma grande festa porque ele está muito feliz com o seu filho. 放蕩息子が帰ってきたことにそのお祝いをして、それぐらいにその喜んでいたと同じように、罪人がその自分の罪を悔い改めた時には天ではお祝いになります。Porque assim como um pai se compadece do filho a quem ama, assim Deus se compadece de nós quando nós nos voltamos para a sua presença. 私たちはそのようにしてその神様のもとに私たちが立ち返るのであれば、その臨在によって私たちは癒されます。Deus ele quer que você volta para a presença dele, para a casa do Pai. 父の身元、父の家に帰ることをその望んでおられるのです。Deus ele quer sarar suas feridas. あなたのその傷を癒したいんです。Deus ele quer suprir as suas necessidades. あなたのその必要なニーズを満たしたいんです。 Mas é preciso que você volta para a casa do Pai. でもまずあなたは父の家に帰ることが必要です。Não é só estar aqui sentado, meus amados, mas é estar na presença de Deus. ただ座って眺めるだけではなく、父の元に行くことが大事です。 Vamos nos colocar de pé 立ちください。 e pedir para o grupo do louvor estar louvando nos braços do Pai. 賛美隊に、父の家というその賛美をしていただきたいと思います。 Enquanto isso, se você deseja aqui vir receber uma oração antes de participar da Santa Ceia, dê um passo à frente, nós vamos orar por sua vida. この中でもしその前に、祈っていただきたいという方がいましたら前にお越しください。祈ります。 E talvez você tenha muitos machucados no seu coração, você tem feridas, talvez da maneira como o seu pai te cuidou, e hoje você quer sarar essas feridas, que você vem aqui orar nesse altar e entregar tudo diante de Deus. でこれまでその多くのその、傷だったりとか多くのその病をその負っていて、それが癒されたいと願っているのであれば、あなたのために祈ります。前にお越しください。 Deus ele quer sarar todas as suas feridas. あなたの傷すべてを神様は癒したいんです。 Talvez você, como eu, um dia teve esse pensamento errado sobre Deus, que Deus ele é bravo, que Deus ele é mau, que Deus ele só quer castigar. Hoje é dia de você mudar esse pensamento. これまでその神様がその自分に対してその本当に、悪い方だとか、自分を裁きたいとか、本当に間違った認識を持っていたのかもしれませんが、それを改めることができます。 Para que você tenha um relacionamento correto com Deus, amando Ele como o seu Pai. 天の父はあなたをそのこのように本当に愛しているんです。 Pai que cuida de você, Pai que se preocupa com você. 父はあなたを愛し、あなたのことを心配しています。 E talvez hoje você tenha um pedido para o seu Pai e você tem fé que vai receber, também vem aqui na frente. あなたはこれまでいろんなことをその父に願ってきたかもしれませんが、それを願うためにも前にお越しください。 Pai, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Pai, eu quero uma cura. Pai, eu quero uma libertação. 父よ、私を霊的バプテスマを授けてください。私を癒してください。私を自由にしてください。 Jesus ele ensinou que se nós pedimos no nome dele, ele faria. イエス・キリストの名において、求めるのであればそれが実現します。 É uma promessa. これが約束です。 Vamos orar, amados. 祈りましょう。